A vitória é do povo de Deus. Fala, meu povo! Povo de Deus maravilhoso! Hoje eu quero falar com vocês um assunto, tá? Que tá gerando polêmica aí nos últimos dias entre o povo do Senhor, mas que vai fazer total sentido no que eu vou falar hoje, porque, gente, eu já quero avisar para vocês, pega a Bíblia pra gente fazer um estudo muito básico, tá? É realmente só para eu dar uma base para vocês, porque é um texto, um estudo que nós vamos fazer junto que vai dar, gente, vai dar muita base para o que o Senhor está falando a respeito de troca de riquezas de mãos. Então já abra o livro de Esther para gente conseguir acompanhar junto. Antes de eu adentrar aqui o livro de Esther, eu vou dar uma pequena introdução, mas que vai fazer sentido com o que eu vou falar. Mas eu preciso explicar algumas coisas para que vocês entendam algumas chaves que estão aqui dentro. Bom, há mais ou menos uns 2 anos eu fiquei incomodada com algumas coisas referente ao tempo, ao calendário. Chegava ali meados de dezembro, entre Natal e Ano Novo, passava Natal e Ano Novo, parece que a vida dava uma travada, sabe? Janeiro, ali, fevereiro, dependendo de quando é o carnaval. Porque tem anos que o carnaval vai ser fevereiro, tem anos que o carnaval vai ser março. E aquele, né, gente? O povo sempre fala: ai, nossa, a vida só anda depois do carnaval. Quem nunca falou essa frase, não é mesmo? Até que chegou um tempo que, meados de janeiro ali, parecia que estava tudo travado, a vida parece que estava paralisada. Eu cheguei para Deus e falei assim: pai, é impressão minha ou eu realmente estou sentindo que o tempo está travado, que as coisas não estão andando? E isso é espiritual ou isso sou eu sentindo demais, né? Até que o Senhor, pela graça dele, me respondeu e ele falou assim: não, filha, é verdade. Chega nessa época do ano, as coisas travam sim, mas é por conta da regência cronológica. Aí eu fiquei assim, pois bem. Aí eu falei com o pai, né? Eu falei, pai, mas tem uma forma, alguma forma que eu não participe disso? Que o inimigo não roube o meu tempo e que a minha vida ande normal, independente de épocas, estações e tudo mais? Foi quando Deus ele começou a me ensinar a respeito do verdadeiro calendário bíblico, que começou a ser instaurado, né, sobre o povo dele, que está lá em Êxodo 12, onde o Senhor ele fala, né, onde o povo comemora a Páscoa antes de sair do Egito, mas no primeiro versículo Deus já fala: esse será o primeiro mês para vocês. Ou seja, Deus está dando um start na contagem do tempo. A gente tem que entender que há duas contagens, tá, gente? A cronológica, onde nós, né, e todo o planeta Terra nós estamos sobre regência do tempo, né? O tempo ele corre para nós, mas Deus está no Kairos. Deus tem o tempo dele para todas as coisas. Mas o mais legal, independente da gente passar pelo tempo cronológico, é a gente estar alinhado com o céu, não é verdade? E ali o Senhor, né, voltando aqui ao meu testemunho pessoal, ali o Senhor ele começou a ministrar no meu coração esse conhecimento sobre o verdadeiro calendário bíblico. Às vezes as pessoas vão falar assim: ah, mas tudo é Israel, tudo é não sei o quê. Ué, mas lá é a semente, né? Deus plantou a semente ali para tudo, para a gente ser atingido hoje, mas não tem nada a ver com o calendário hebraico, até porque o povo de Israel ele vive um calendário civil que é só deles. Mas existe o calendário bíblico e tá na Bíblia, que é o mais importante, que normalmente, gente, são os textos mais chatos, tá? Que a gente passa meio que batido, a gente só lê ali para conhecer, lê para saber, mas na maioria das vezes é aquele texto assim que a gente meio que tipo, passou. Porque tá no Velho Testamento, né? Ali no Pentateuco, ali entre Êxodo, aí tem algumas passagens em Levítico, aí em Deuteronômio tem outras pontes. Então, assim, eu tô falando, tá, gente, por isso porque era chato para mim. É aqueles textos que a gente passa assim: ah, mas por que tem isso na Bíblia? Mas que quando a gente vai, né, viver experiências dessa, como eu tô falando aqui para vocês, faz total sentido, né? E aí eu falei com o Senhor: Aba, não quero ser mais roubada, e se eu puder me alinhar ao seu verdadeiro tempo sobre a terra, eu gostaria. E ali o Senhor, ele ministrou esse conhecimento no meu coração, que começa, né, o calendário a ser anunciado para nós no capítulo 12 de Êxodo. Então depois vocês já começam, se vocês gostam desse tema e querem aprender mais, então eu vou deixar aqui algumas referências. Êxodo 12, para vocês entenderem o start, né, o início, ou seja, qual seria o primeiro mês, que é o mês de Nissan, né, que é onde a gente comemora a Páscoa, que dá equivalente a mais ou menos abril, nosso aqui, do nosso calendário gregoriano. E Deus vai instituir o povo
Lá em Levítico, ele vai continuar falando. Em Levítico 23, ele vai começar a falar sobre as festas fixas dele e quando essas festas devem ser comemoradas. E ali nós temos um pouco mais sobre o calendário de Deus, né? Qual festa se comemora em qual mês? E ali o Senhor ele vai abrindo essa questão do calendário. E outra coisa que eu quero falar para vocês também é que todo texto da Bíblia que fala assim, ó, que tal acontecimento aconteceu em tal mês, o Senhor está nos dando uma chave espiritual sobre aquele mês, porque cada mês carrega uma característica espiritual. Vamos supor, né? Vamos trazer para a nossa realidade aqui. Vamos sair um pouco do espiritual e da Bíblia, mas vamos para uns exemplos práticos. Já parou para pensar que quando chega ali mais ou menos outubro, novembro, dezembro, meio que as coisas ficam pesadas? Vocês já pararam para analisar isso? Que começa a acontecer, começa um monte de gente à nossa volta morrer. Entendeu? A gente recebe muitas notícias dessa forma. Aí chega janeiro, dezembro, janeiro, começa a ter muita notícia de acidentes acontecendo, de catástrofes. Vocês já pararam para perceber? É porque são as regências temporais, né, que aqueles meses carregam. O que eu tô falando aqui tem a ver comigo, com o meu testemunho pessoal e com o conhecimento que o Senhor ministrou na minha vida dentro, tá, da palavra. E por que eu tô falando isso aqui sobre o calendário bíblico e o que isso tem a ver com o que a gente vai estudar sobre o livro de Esther e sobre as riquezas trocando de mão? Porque é muito link, né? Mas vai fazer sentido. Lembra que quando eu falei para vocês que quando nós temos um texto na Bíblia falando que tal acontecimento aconteceu em tal mês, o que Deus está querendo nos mostrar? Deus está querendo nos mostrar uma característica profética daquele mês. Eu espero que você esteja pegando as referências, porque agora a gente vai começar a adentrar no livro de Esther, para que a gente possa montar esse quebra-cabeça profético de tempos, estações, tempos determinados, entendeu? Para que a gente comece a falar agora sobre, de fato, a troca de riquezas acontecendo. Eu não vou ler o livro de Esther aqui com vocês, mas eu vou ressaltar, tá, algumas questões que são importantes para esse tema que nós vamos falar em específico. Bom, o livro de Esther é um livro daqueles que, tipo, eu sempre li, mas nunca chamou minha atenção, sabe? Porque eu gosto de umas coisas meio apocalípticas, tipo Isaías, Ezequiel, Zacarias, Apocalipse, eu gosto de umas coisas assim. Perguntar qual é o meu livro preferido na Bíblia, eu acho que eu tô entre Isaías, Apocalipse, Ezequiel. Entendeu? Porque eu gosto desses rolês aí, entendeu? Acho que dá pra vocês perceberem, né? Porque você vê coisas, né? Ver o mundo espiritual não é uma coisa tranquila. Mas é porque, eu não sei, sempre foi muito natural pra mim. O livro de Esther é um daqueles livros assim que, né, tipo, ok, beleza, né? Tipo, meu, uma rainha ali, teve, né? Foi colocada, Deus colocou ela no posto de rainha para salvar o povo judeu e tal, não sei o quê. Então, assim, é um livro que eu já conhecia, história, que eu já tinha lido. De repente, né, agora, hoje é dia 16 de março, no começo de março agora, 16 de março de 2025, tá, gente? Vou deixar isso aqui. Mas no começo de março, Deus começou a pulsar dentro de mim essa questão. Riqueza sendo trocada de mão, riqueza sendo trocada de mão. Deus tirando do ímpio e colocando na mão do justo. E aí eu comecei a buscar em Deus. Eu falei, pai, o que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer falar? E aí eu cheguei ao livro de Esther, né? O Espírito Santo ele me trouxe ao livro de Esther. Eu orei ao Senhor. Eu falei, pai, abra o meu entendimento então para eu compreender qual é a mensagem profética que o livro de Esther carrega. Qual é o DNA profético que o livro de Esther carrega? Então eu comecei a observar várias coisas no livro de Esther. Primeira delas, o livro de Esther é um livro que não fala o nome direto de Deus, mas tem muita tipologia. O livro de Esther ele vai nos mostrar um mover silencioso de Deus, tá? Que eu vou pegar uma licença poética com vocês para falar a respeito disso. Isso aqui é uma conclusão minha, tá? É como se o livro de Esther apresentasse a gente um Deus estratégico, como se ele fosse um jogador de xadrez. Onde ele tá, né? O jogador de xadrez ele precisa ficar em completo silêncio, analisar toda a jogada para conseguir vencer. Eu, Mariana, imagino essa característica de Deus, porque a palavra fala que ele é o Senhor dos exércitos. Então, se ele é o Senhor dos exércitos, ele é estrategista. Pelo menos eu penso dessa forma, né? Porque se nós formos analisar a questão de exército, né? Tanto brasileiro contra o outro, se você for um comandante, você precisa saber a estratégia. Então, eu vejo dessa forma como se aqui fosse essa característica de Deus sendo apresentada a nós. Deus como um estrategista de batalha, né? Em completo silêncio,
só movendo as peças que precisam ser movidas para vencer. O livro de Esther, ele carrega esse DNA profético de tipologia. Quando nós vamos observar a tipologia de Esther, a gente vai observar a tipologia da rainha Vasti, a tipologia de Mardoqueu, a tipologia de Amã, a tipologia de Assuero, a gente começa a entender o livro de Esther de uma outra forma. Pois bem, eu acho que você já deve conhecer um pouco, né, dessa história do livro de Esther, em que o rei Assuero, ele é rei sobre 127 províncias, e da Índia à Etiópia, ou seja, tinha muita gente para poder administrar e governar, né? E ali ele fala, né, o primeiro capítulo vai falar que ele deu um banquete, aí ele convidou a rainha Vasti para se apresentar, e aí a rainha Vasti meio que, tipo, não quis. Aí ele foi e deportou a rainha Vasti do cargo de rainha. Aí ele vai, né, ouve os seus conselheiros, os conselheiros falam, né, dá ideia para ele fazer um concurso de beleza, para que ele possa conhecer a sua nova futura rainha. E ali a gente vê a Esther, né, que é a Hadassa. A Hadassa, ela começa a ganhar favor e graça das pessoas ao redor. E aí a gente vê Deus, né, Deus conduzindo Esther de uma forma muito poderosa e ao mesmo tempo silenciosa para o cargo que ela precisa, né, para o chamado que ela precisa exercer. Quero chegar até esse ponto, né, porque nós vamos falar sobre Mardoqueu e nós vamos falar sobre Amã, essas duas tipologias. E outra coisa também que eu quero que vocês tenham em mente, o livro de Esther é um dos livros que mais vai falar sobre o mês de Adar, o mês de Adar, guardem isso, que equivale a março, é o que nós estamos vivendo aqui. E que isso vai fazer sentido com essa questão das trocas de riqueza estarem acontecendo e por que Deus começou a queimar tanto no meu coração agora, no início do mês de março. Tem alguns versículos que eu quero abordar com vocês de forma isolada e depois com calma aí na sua casa você faça a mesma oração que eu fiz e fala assim, Espírito Santo, por favor, abra o meu entendimento para eu entender a característica profética do livro de Esther para esse tempo e que eu possa aprender sobre o livro de Esther numa nova perspectiva. E deixa o Espírito Santo te guiar toda a verdade. A gente vai começar a abordar aqui a partir do capítulo 3, onde a gente tem Amã, que seria a tipologia aí do inimigo, fazendo planos para poder exterminar o povo judeu. E no versículo 7 do capítulo 3 fala o seguinte: no primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Xerxes, no mês de Nissan, guarda isso, ou seja, a gente está falando do início de um ciclo. Lançaram o pur, isto é, a sorte, na presença de Amã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano. E foi sorteado o 12º mês, um mês de Adar. O que nós vemos aqui na característica profética do mês de Adar? O mês de Adar era para ser um mês onde o povo judeu era para ser exterminado. E aí a sorte caiu para o 12º mês, ou seja, nós temos Nissan e nós temos Adar, o início de um ciclo e o fim do ciclo. Então aqui o mês de Adar está sendo apresentado a nós como essa características de execução e de massar, entendeu? Vamos avançar aqui um pouco mais, né? Versículo 12 do capítulo 3. Assim, no 13º dia do primeiro mês, a gente ainda está falando de Nissan, os secretários do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo aos sátrapas do rei, aos governadores das várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia. O 13º dia do 12º mês, que é o mês de Adar, e de saquear os seus bens. As 127 províncias ficam naquele alvoroço, né? De estar acontecendo. E nisso Mardoqueu, ele entra no momento de pranto, de lamento pelo povo dele, né? Coloca as vestes de cinza, de lamento, começa a prantear e chorar. E aí ele vai até Esther para interceder, para que Esther venha, tá? A se posicionar e tentar fazer com que isso não acontecesse. E lembrando a vocês que a história de Esther, o próprio Mardoqueu aconselha ela a não falar suas origens. Então, ou seja, o rei Assuero não sabe que Esther é uma judia. Então, aí acontece todo aquele movimento que vocês vão ver nos capítulos subsequentes, né? Falando que Esther fez o jejum, que Esther foi na presença do rei. Lembra que eu falei para vocês que a mãe ele fez esse decreto? Então, o decreto em nenhum momento fala que o povo judeu poderia se defender. Apenas que o povo judeu era para ser, entendeu? Só que o que acontece com toda essa movimentação aí?
Acontece que o rei, ele pega e faz um novo decreto. Ele dá o anel selo, aqui está falando no capítulo 8, no versículo 2. O rei retirou o seu anel selo que havia tomado de Amã e o deu a Mardoqueu. E é aqui que eu quero entrar com vocês, presta atenção. Pegou a visão de Mardoqueu, pegou a visão de Amã. Amã é o papel do inimigo, que seria o papel do ímpio, e Mardoqueu, que seria o papel do justo. E aqui no capítulo 8, a gente vai começar a caminhar para essa revelação, que é: o rei tirou o seu anel selo que havia tomado de Amã e o deu a Mardoqueu. E Ester o nomeou administrador dos bens de Amã. Aqui a gente vê, tá? Essa primeira chave acontecendo sobre troca de riquezas de mão. Os bens de Amã, que é o ímpio, que é a tipologia do ímpio, indo para Mardoqueu, que é a tipologia do justo. Ok? Então pega essa daí, que essa é uma ponte importantíssima. E aí, quando nós vamos aqui, avançando um pouco no capítulo 4, lá no versículo 8, está escrito assim, ó: escreveram agora outro decreto. Quem escreveu? Mardoqueu e Ester. Escreveram agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhes parecer. E selem-no com o anel selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com o anel pode ser revogado. Pegou? O primeiro decreto que Amã fez, que era o decreto de Mor, não foi revogado, porque ele não poderia, porque ele tinha um anel selo do rei. Mas, em contrapartida, Mardoqueu e Ester fizeram um novo decreto. E nesse decreto diz o seguinte, versículo 11 ainda do capítulo 8. O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e de se protegerem, de destruir, de e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse, a eles, suas mulheres e seus filhos, e o direito de saquear os bens dos seus inimigos. O decreto entrou em vigor nas províncias do rei Assuero no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Vocês estão pegando, gente? Lembra que o primeiro decreto era exatamente no 13º dia do mês de Adar? E o decreto era de quê? E o segundo decreto era o quê? Para o mesmo dia, era de se defender, era de poder se posicionarem, de poder lutar, entendeu? Então, ou seja, o que Deus está nos mostrando aqui? Além da troca de riqueza de mão acontecendo, no versículo que eu falei para vocês a respeito de Ester colocar Mardoqueu sobre os bens de Amã, a gente está vendo Deus mudando a característica profética do mês de Adar. E no capítulo 9 de Ester, a gente vê que o povo judeu venceu. E nós vemos que no mês de Adar é instituída uma nova festa, que é a festa de Purim. E ela está descrita aonde? Lá no versículo 20 do capítulo 9. E tá assim, ó: Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Assuero, próximas e distantes, determinando que anualmente se comemorassem o 14º e o 15º dia do mês de Adar, pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos nesse mês, e a sua tristeza tornou-se em alegria, o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa e de alegria, de troca de presentes e de ofertas aos pobres. Olha a característica profética do mês de Adar. O mês de Adar tem como característica transformar a tristeza em alegria, transformar o pranto em dia de festa. O mês de Adar está nos dizendo sobre Deus trocando a sorte do povo. Então, a característica profética do mês de Adar é exatamente isso. E o que isso tem a ver, gente, com a troca de riquezas de mão acontecendo? É só a gente vir aqui e analisar todo o livro de Ester, que vai estar em completa sintonia, a troca de riqueza acontecendo das mãos. Não só, gente, a questão de Ester colocando Mardoqueu sobre os bens de Amã, mas como o povo tendo o decreto de se defender, de se proteger, e de fazer o quê? Tomar posse, tá? Saquear. O que está escrito aqui, ó, no versículo 11 do capítulo 8, lá no finalzinho está escrito assim, ó: e o direito de saquear os bens dos seus inimigos. Isso é troca de riquezas acontecendo de mão. Gente, toda vez, vamos pegar um exemplo, outro exemplo de troca de riquezas de mão acontecendo. Esses aqui vocês sabem, mas vocês nunca se ligaram que isso era uma troca de riquezas acontecendo. Vamos aqui agora, Êxodo 12,
a partir do versículo 35, tá falando assim, ó. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios. Quer ver um outro exemplo de troca de riqueza de mão acontecendo? Vamos voltar um pouquinho antes aqui, Gênesis. Gênesis capítulo 14, onde vai narrar o episódio de que? Abraão socorrendo Ló. E ali naquele episódio nós vemos Abraão, além de ajudar Ló, ele faz o quê? Ele pega os despojos. E quando ele vai encontrar com Melquisedeque, o que ele faz? Ele dá o dízimo desses despojos. As riquezas trocando de mãos. Então, toda vez que nós saímos do Egito, que seria a tipologia da terra da escravidão, a gente sai como? A gente sai com favor, com graça, com misericórdia, com bondade, né? A gente sai despojando os nossos inimigos. Então, o que eu quero é que vocês aprendam não só a respeito da questão do calendário, não só a respeito disso tudo que eu falei para vocês, mas é que vocês aprendam a entender a característica, o teor profético dos livros, tá? E o que os livros vão nos ensinar, os livros da Bíblia, no caso aqui, o que os livros da Bíblia vão nos ensinar, além do que nós já conhecemos. Questões como essa que eu estou narrando para vocês, que está bem debaixo do nosso nariz, mas que muitas das vezes nós estamos com o entendimento fechado, o coração endurecido, e a gente não se abre para que Deus possa fazer com que a palavra venha de uma forma nova ao encontro do nosso coração, da nossa alma e do nosso espírito. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês? Nós estamos exatamente, tá, no mês de Adar, onde nós temos como característica Deus trocando a sorte do povo, onde tudo isso, gente, tem a ver com as trocas de riquezas acontecendo. Além do livro de Esther apresentar essa questão pra gente, a gente vai aprender nessas outras histórias que eu narrei para vocês. E outra questão também interessante que nós devemos nos atentar, não só essa questão que eu estou falando aqui para vocês, e isso aqui não é Bíblia, isso aqui sou eu, Mariana, que entende minimamente sobre geopolítica, mas que gosta de estudar a respeito de história, de ciências, de geopolítica e por aí vai, é o seguinte, vocês têm que entender que ao longo da história, tá? Ao longo da evolução da história da humanidade, as fontes de riquezas foram diferentes. No passado, nós tivemos ouro, prata como a principal fonte de riqueza. Depois veio a era do carvão, depois veio a era do gás, do petróleo, do alumínio, do ferro. Gente, as fontes de riqueza são infinitas, são várias fontes de riqueza. E o que vocês têm que entender nessa questão de geopolítica e também de épocas e estação que nós estamos vivendo? Gente, pelo amor de Deus, nós estamos vivendo uma era tecnológica, nós estamos vivendo uma era digital. Então, é normal que as riquezas sejam tecnológicas / digitais. Entende? Então, por isso, o que Deus está falando com o povo dele? Gente, tem muitos filhos dormindo. Enquanto tem filhos dormindo, filhos duvidando, filhos com o coração fechado, com o entendimento endurecido, o ímpio está dominando sobre uma fonte de riqueza que Deus está falando conosco nos últimos dias, que são as criptomoedas, o mercado de criptomoeda. Enquanto os filhos do Senhor não se posicionam, o ímpio reina, entendeu? E o que eu vejo o Senhor movimentando o nosso coração e até mesmo o nosso entendimento é para que a gente abra, para que a gente renove e para que a gente tenha essa compreensão de que as fontes de riqueza no tempo que nós estamos vivendo são outras. Isso não anula as outras fontes de riqueza. O ouro, a prata, né? o gás, o petróleo, o ferro, o alumínio, o nióbio. Gente, continua sendo fonte de riqueza. Mas Deus também está falando, olha, também tem essa daqui. E vocês também precisam estar atentos a isso, que é as fontes de riqueza digital / tecnológica. Então, o que eu quero deixar para vocês, né, nesse breve estudo que eu dei aqui para vocês, é só assim, gente, a ponta do iceberg, porque eu tenho certeza que se a gente parar mesmo para debulhar mesmo a história, ir para o original do hebraico, né, viajar, ficar mesmo ali um tempo dedicado buscando no Senhor, a gente vai procurar ainda mais características proféticas, não só sobre o livro de Esther,
mas como essa questão das riquezas trocando de mão, mas como também sobre os meses, né? Os meses do verdadeiro calendário do Senhor. Mas eu quero dizer que tudo isso que nós falamos aqui, eles se convergem, né? Eles se complementam, eles se completam. A questão do calendário, se a gente observar toda a Bíblia, nós vemos o nosso Deus um Deus de datas. O 14º dia do primeiro mês, vocês vão comemorar a Páscoa, ou seja, significa que aquele dia, o dia 14 de Nissan, é muito importante para ele. Entende? Então a gente vai aprendendo essas características de que Deus é um Deus que ama datas. E quando ele vem revelando para nós a característica profética de um mês, é que ele quer nos libertar do Cronos, nos libertar, né, desse aspecto aí que nós estamos presos, que é o aspecto cronológico, e que a gente possa resgatar esse entendimento do verdadeiro calendário. Porque lá em Eclesiastes 3 está escrito o quê? Né? Há tempo para rir, tempo para chorar, tempo para plantar, tempo para colher. Então a gente vê que tem um tempo determinado para tudo, né? Para todo o propósito debaixo do céu. E as criptomoedas, ou as trocas de riquezas acontecendo, tá, gente? Eu tô falando de criptomoedas, mas como eu falei para vocês, as trocas de riquezas são infinitas, pode ser várias. Deus pode falar com você de outra forma nessa questão da troca de riquezas. Ele pode te dar uma ideia, que essa ideia vai ser inovadora, né? Essa ideia vai ser, assim, solucionadora de problemas e, sei lá, vai trazer riquezas para sua vida, riquezas inenarráveis. Estudem sobre tudo que eu falei, orem, tá? Falam assim, Senhor, isso que a Mari falou lá é verdade, esse negócio do calendário, eu quero aprender, nossa, isso testificou no meu espírito, realmente, eu sinto que eu sou roubado no tempo, realmente eu preciso resgatar esse princípio, esse valor do calendário do Senhor, ter esse cuidado, Pai. Gente, começa a orar igual eu fiz. O que me movia nessas orações que são tanto perigosas era a indignação de pegar e falar assim, não é possível que realmente isso aconteça, eu estou sendo roubada do meu tempo. Ou então, por que acontece? Vou dar uma chave aqui para vocês, isso pode ser um tema de um próximo vídeo, mas o Espírito Santo trouxe agora na minha memória. Daniel, gente, minha Bíblia é toda rabiscada. Eu quero ler para vocês Daniel 7, tá? Versículo 25. Ele fará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Aqui tá falando de um reino que se levantará para tentar mudar tempos e leis. Bom, levando em consideração que esse tempo aqui, né, pelo menos aqui na minha Bíblia, a tradução de tempos está escrito calendário e festas religiosas. Então significa que é um reino que se levantaria para mudar o verdadeiro calendário de Deus, né, para camuflar aí, e mudar as festas fixas do Senhor, ou seja, fazer com que o verdadeiro calendário seja perdido. E é o que nós estamos vivendo, né? Porque se a gente parar para analisar, o nosso calendário recorrente é qual? Gregoriano. Vem da onde? Vem de Gregório. Então, assim, não vou falar muito mais você. Se você tiver curiosidade, comece a estudar sobre isso. E nós vemos que há essa mudança, né? Há essa mudança aí. Por que o nosso calendário é gregoriano e não é o calendário bíblico? Se você gosta desse tema, vá em busca, faça o lerá, que é ir por você mesmo. Vai ter momentos na nossa vida que nós vamos ter que ir por nós mesmos, né? Que significa que lerá é o chamado de Abraão, né? Onde Deus fala com ele, sai do meio da tua parentela e vai para a terra onde eu te mostrarei. Esse termo do hebraico, né, significa vai por você mesmo. Então vai ter determinados assuntos, determinados estudos, determinadas questões que nós vamos ter que ir por nós mesmos. Assim como eu fui atrás do calendário, né, por conta da minha indignação, o Senhor, ele também teve a compaixão, né, e a graça de me ensinar a respeito do livro de Esté, a respeito das trocas de riqueza acontecendo de mão, do caráter profético dos meses, tá? Se você gosta desse tema, comenta aqui embaixo. Desculpa o conteúdo muito longo, mas é porque a gente precisava ler a Bíblia junto, a gente precisava estudar junto esse tema, porque é um tema muito profundo, é um tema que realmente assim, é pra gente parar, pra gente estudar, pra gente analisar, pra gente pesquisar, pra gente ler e deixar com que o Espírito Santo vá renovando a nossa mente para o que realmente precisa. Então é isso. Que Deus abençoe vocês, tá? Em nome de Jesus. Se fizer sentido, comenta aqui embaixo. Por favor, se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se, dessa forcinha aí. E eu vejo você no próximo vídeo, em nome de Jesus.